Bom dia, um sábado maravilhoso para você. Shabbat, Shalom, feliz sábado. God bless you in this day. Que Deus abençoe muito o seu sábado, que você possa ter o melhor sábado que já teve até sempre, que a doce, amorosa, poderosa presença do Espírito Santo inunde de glória o ambiente onde você se encontra. Sinto no coração de dizer para alguém que está a ouvir esta mensagem que Deus tem um amor muito, muito grande pela sua vida. Não traga condenação sobre si, sobre alguma coisa que você... acerca de alguma coisa que você fez de errado. Eu senti agora no meu espírito partilhar esta palavra de sabedoria, de conhecimento. Não traga condenação sobre a sua vida acerca de um erro que você cometeu. Deus ama a sua vida. Não tem nada a ver com o tema que eu estou a partilhar, mas eu tenho que obedecer a Deus e então receba este perdão de Deus na sua vida. Aliás, talvez até tenha um pouco também a ver com o tema que nós estamos a falar, porque estamos a falar acerca de comunicação e às vezes a falta de perdão entre pessoas, conflitos mal resolvidos, situações de contenda, de divisão, coisas que há aí a acontecer entre uns e outros, espírito de confusão, que eu ordeno em nome de Jesus que saia da sua vida. Coisas mal resolvidas às vezes trazem um peso para a vida da pessoa e talvez também tenha a ver, sim, com o assunto que nós estamos aqui a falar. Hoje o nosso tema é isso, resolução de conflitos. E eu quero partilhar aqui consigo Mateus 18, 15, que diz o seguinte. Mateus 18, 15. Se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Então, no coração de Deus, Ele não quer que você fique em conflito com alguém, que você fique com raiva, com ódio. Ele aqui nos está a ensinar, Jesus nos está a ensinar que quando você chama essa outra pessoa em particular e não vai espalhar calúnias, fofocas, não vai buscar informações de outros que às vezes tiveram uma experiência diferente com aquela pessoa. O importante é você orar primeiramente e pedir ao Espírito Santo: Senhor, oriente-me para esta situação. Oriente-me para esta situação. Eu quero falar primeiramente com outra pessoa, mesmo que você tenha a razão consigo, a outra pessoa tenha feito alguma coisa muito feia, muito grave contra si, você tem que o chamar em particular e chamar a atenção, a pessoa a atenção do erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. E isto aqui é o que agrada ao coração de Deus. Deus não se agrada que, em vez de a pessoa ir diretamente à fonte, não é? Isto aqui também acontece com Deus, sabe? Você deve buscar primeiramente o reino de Deus. A promessa de tudo mais será acrescentada é para quem busca primeiramente o reino de Deus. E aqui você está a buscar primeiramente o reino de Deus no sentido de estar a obedecer ao Senhor Jesus. Porque Ele está-nos a dizer que você deve buscar primeiro Ele em particular. Eu sei que é maravilhoso. Eu sei que há pessoas às vezes que não vão se arrepender e tudo mais. Já me aconteceu de alguém fazer alguma coisa muito, muito grave na minha vida e eu chamar a atenção à pessoa em particular e a pessoa dizer que não conseguia ver, a pessoa estava possesso, com uma possessão, havia ali muito, tinha a mente cauterizada e a pessoa não conseguia aceitar isto dentro de um ambiente de filhos e filhas de Deus. E o que é que aconteceu? O passo seguinte foi buscar outro irmão que também tinha passado pela mesma situação e calmamente, com tranquilidade, com amor, falámos com a pessoa. Então, aí a pessoa não aceitou o erro, fugiu inclusive e tudo mais, não quis aceitar. Pronto, mas isso é uma situação de extremos. Eu às vezes trago-vos aqui exemplos de situações de extremos e aí já tem que se entregar o caso, se é um caso dentro de um ambiente religioso, entregar o caso, quando são 2 ou 3 pessoas que falam com a pessoa não aceita, há ali uma reunião no sentido de uma coisa amigável, uma coisa tranquila, falar com a pessoa não aceita, aí já tem que se chamar
outra pessoa para tentar resolver a situação, para a pessoa parar de fazer aquilo e ser chamada a atenção de outra forma. Então, este é o coração de Deus, não é? Agora vou espalhar fofoca. Deus livre você e guarde, espalhar a fofoca, de ter a informação. E conhece esta pessoa, e esta pessoa fez isto, e a ti também te fez. Então, isso não é o que agrada ao coração de Deus, é chamar em particular. Resolução de conflitos é o tema. Efésios 4:32 diz o seguinte: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, perdão é muito importante. Se você se perdoar a si mesmo de alguma coisa que você tenha feito que a outra pessoa, você até esse conflito já foi resolvido, mas você ainda carrega aí uma culpa. É importante, essa parte do perdão é muito, muito, muito importante. Ou então, se você tem alguma mágoa guardada relativamente a outra pessoa, uma coisa que você ainda não resolveu, que você tem fugido, não quer confrontar, não quer nem sequer olhar para a cara da pessoa, isso é um significado, é um significado que você ainda tem aí alguma espécie de amargura, uma espécie de mágoa. E olha, eu digo-lhe que é curador, é abençoador você dar um abraço em quem já feriu muito. Já me aconteceu também de alguém me prejudicar imenso, não foi só uma vez, foram várias, fazer coisas muito, muito horríveis e eu abraçar e perdoar a pessoa. Essa é a sua parte. Agora o que a pessoa vai fazer a seguir, e isto, vou aqui também acrescentar algo. Você talvez esteja a pensar assim, mas agora vou ter que andar junto com a pessoa. Não, você não tem que andar junto com a pessoa. Há pessoas que não vão mudar, a forma deles pensarem, que não vão mudar as suas atitudes, que não vão ter uma transformação na mente. Essas pessoas não aceitam viver a palavra e está tudo bem para si. Quando você resolve o conflito, o importante é você resolver, entende? Não deixar isso passar muito, muito longe. Por isso é bom a comunicação, não é? A comunicação e fazer aquilo que realmente nós acabámos aqui de ler em Mateus, que é chamar a pessoa a atenção para o erro. E se ele ouvir, você terá recuperado o seu irmão. E Deus agrada-se muito disso. Então perdoe, como Deus perdoou em Cristo. Deus nos perdoa. Lembremos-nos sempre de que nós também fazemos às vezes coisas erradas. Eu por acaso pratico isso. Quando alguém me faz alguma coisa, eu começo a olhar para as coisas que eu também já fiz. É uma forma curativa, que é para eu também entender as falhas do outro, é que nós também falhamos. Então, cada pessoa falha de uma forma diferente. E aqui para terminar, para não alongar aqui hoje muito esta mensagem, João 14, ali no livro de João 14, que diz o seguinte, João 14, 21. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar, portanto, não se aflijam e não tenham medo. Então, Jesus deixa-nos esta palavra maravilhosa, que é uma paz que o mundo não dá. Então é esta paz que eu quero profetizar nos seus relacionamentos, quero profetizar esta paz para que, se você tem algum conflito para ser resolvido, que Deus lhe dê sabedoria e que você possa ter a graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus. Eu vou ensinar você a fazer aqui uma oração. Quando você estiver em conflito com alguém, você peça a graça do Senhor Jesus, porque há coisas às vezes que você não vai conseguir resolver. Eu também já me aconteceu em uma área da minha vida, eu saber de uma coisa muito grave que se passou e ser eu a assistir àquilo, eu tive conhecimento daquilo e Deus disse-me para eu não fazer justiça, nem sequer falar daquilo que se estava a passar. Então aquilo para mim foi uma batalha interna muito grande, porque sabe, imagine, vou dar aqui uma suposição, não foi assim tão grave, mas também foi grave. Imagine que você sabe que alguém matou alguém e você sabe que foi aquela pessoa que matou, que cometeu um crime e você assistiu e você tem tudo na mão para entregar aquela pessoa, para
poder punir aquela pessoa e Deus dizer assim, não quero que tu faças nada, essa justiça é minha. Então, foi assim, e você ser tentado, na altura até fui tentada, até não foi um homicídio, mas foi uma coisa assim semelhante, e você ser tentado até pela parte judiciária, para poder falar de alguma coisa, ou seja, não era, no caso, não era cobrir, porque não era um homicídio, não era cobrir algo, mas era não fazer a justiça com os nossos próprios braços. E às vezes as pessoas têm a tendência, no fogo da emoção, de agir com a força, de agir na própria justiça. E a Bíblia nos diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Então, quando Deus diz para já aconteceu também, de às vezes ter que fazer, não é justiça minha, mas justiça minha ou sua, mas você ter que realmente fazer alguma coisa, não é? Mas há coisas que Deus vai ser muito específico, e quando Deus falar ao seu coração, deixa essa justiça comigo. Você já foi traído, você já foi caluniado, talvez você já tenha sido roubado, abusado, qualquer coisa, você já tenha assistido a coisas horríveis. Se Deus disse, não quero que faças justiça, não quero que mexas em nada, que eu é que vou fazer. Então, você agradando a Deus, você vai ter uma paz, você vai ter que pedir vai ter que pedir graça de Deus para superar-se a si mesmo, para que para Deus o capacitar a você viver essa situação com paz, com esta paz. Esta paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não dá. E você acredite que a justiça de Deus é muito, muito, muito superior à sua. Acredite. Se a palavra nos diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia, é porque a justiça de Deus é muito grande. Então não se esqueça de perdoar. Perdoa, a sua parte está feita. Se perdoar não significa que você continua a andar junto com a pessoa. Você perdoa, pode continuar a falar com a pessoa, mas criar assim também o seu campo de proteção. Isso é normal, não é mecanismos de defesa, é apenas você usar a sabedoria para que você não volte a cair, a ser ferido de novo ou magoado, entende? Então deixe-me orar por si. Paizinho querido, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui comigo, Senhor, cada pessoa que foi ferida, cada pessoa que foi magoada, cada pessoa que sofreu, Pai, alguma injustiça e sente no coração, Pai, sente ali um conflito, esta pessoa precisa, Senhor, de ter um encontro com alguém, Pai. Eu peço que o Senhor proporcione esse momento e derrame, Senhor, uma graça abundante sobre esta pessoa para que ela consiga resolver este problema, Senhor, de uma forma pacífica, com a graça do Senhor Jesus, na presença do Senhor Jesus, para que haja paz na vida destas pessoas, Pai. Se esta pessoa precisa de se perdoar por alguma coisa que fez, ou precisa de pedir até perdão a alguém, ou precisa de resolver uma situação, que estas palavras que foram aqui partilhadas, que são do Senhor Jesus, possam capacitar esta pessoa, para esta pessoa viver livre, viver leve, e para que realmente possa ter esta resolução, ter graça para a resolução dos seus conflitos pessoais, que ela não fuja, mas que o Senhor lhe dê sabedoria, Pai.